Então é o seguinte, nós estamos falando, hoje nós vamos falar, na verdade, né, nós vamos falar hoje de colisões ou conservação da quantidade de movimento. Então, vamos falar de colisões, que está dentro daquele conteúdo da conservação da quantidade de movimento ou momento linear, tá? Se você for, por curiosidade aí, procurar o livro do Newton, lá o Princípio, e for ver o que ele escreveu, ele cita a ideia de momentum, né? Do latim lá, momentum, que é a quantidade de movimento. Essa propriedade de um sistema isolado sempre se conserva. Então, se você tem um sistema isolado que você não tem forças externas, isso aqui para o sistema é conservado. E aí o grande ponto desse conteúdo de colisões é vocês não podem esquecer o que vocês sabem, já aprenderam, sobre energia. Porque quando nós classificamos as colisões, nós relacionamos também as energias, tá? Então, por exemplo, nós sabemos que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, beleza? Vou passar aqui para vocês um videozinho, daqui a pouquinho, sobre aquele pêndulo de Newton, que todo mundo acho que já viu, que você tem um monte de bolinha numa determinada região, tá? Vamos fazer de conta que essas bolinhas estão iguais? Não, deixa eu copiar aqui ela, peraí. Temos algumas bolinhas aqui. E tem uma bolinha que eu solto, que eu puxo e solto, e faço essa bolinha chegar aqui com uma determinada velocidade. Então algo mais ou menos assim. Eu tenho vários fiozinhos prendendo essas bolinhas, tá? E aí quando essa bolinha chega aqui embaixo, ela tem uma velocidade. Ela tem uma velocidade v, e essa bolinha tem uma massa m. Na hora que ela chega ali, ela colide, o que acontece? Depois dessa colisão, a gente tem uma bolinha saindo do outro lado com a mesma característica, com a mesma velocidade e aí todas as bolinhas aqui têm a mesma massa, né? E com a mesma massa. A minha pergunta para vocês, e uma investigação que seria possível, questionamento que talvez alguns de vocês já se fizeram, não sei se alguns, né? Mas espero que alguém já tenha feito, aqui eu tenho o antes, tá? Antes e depois. Nós sabemos que antes a quantidade de movimento do sistema, deixa eu ver se não está cortando aqui, não está, é a massa vezes a velocidade. E depois, eu sei que é a massa vezes a velocidade. Aí você pode se perguntar assim, professor, mas por que quando eu pego uma bolinha, só uma bolinha sai do outro lado? Não saem duas bolinhas? Porque esse é o caso que está acontecendo, tá? Aqui. Mas eu poderia ter uma outra situação. Qual seria essa outra situação? Em que eu tinha duas bolinhas saindo com metade da velocidade. Então eu poderia ter essa situação que está em verde, ou duas vezes a massa, ou seja, duas bolinhas, só que com a velocidade pela metade. Por que toda vez que você faz isso, você solta esse pêndulo, você tem sempre a mesma quantidade de bolinhas que entrando, batendo no sistema, é a mesma quantidade que está saindo. Tá? Isso não tem a ver com a quantidade de movimento sozinha, porque em ambos os casos ela se conserva. Tá? No caso verde eu tenho uma bolinha, tá? Que é a quantidade de movimento. Aqui, você está perguntando, o que é a quantidade de movimento, tá, jovem? Não sei como que o professor estava usando, se estava usando P, Q, tá? Então aqui é uma bolinha, e aqui eu tenho duas bolinhas. Então isso aqui não viola a conservação da quantidade de movimento. Mas olha só, vou passar um videozinho aqui, bem curtinho, depois eu volto para essa tela se alguém quiser copiar. Opa, peguei o vídeo errado. Esse aqui é para depois. Esse aqui, ó. Tá? Esse é um vídeo que você tem aí um rapazinho, peguei na internet esse vídeo, obviamente, em que ele vai puxando, esse aqui é aquele sistema de pêndulo do Newton, né? Ele está mostrando ali que elas se movem todas juntas, essa parte
just like a Tranquilo. pendulum E aí inside of a depois ele clock. pega uma bolinha And it'll e actually keep solta. swinging back Essa and forth esfera like this for bate quite no a long time. conjunto e uma But esfera the more sobe depois. É claro interesting que, phenomenon conforme o that we tempo can vai observe passando, here esses movimentos is when vão I just take a diminuindo single até steel uma hora que eles ball. cessam. I've once Porque tem again done atrito com work ar, against the force of tem gravity, so it dissipação now de has energia, gravitational potential energy. mas ele And I solta uma release the esfera, ball, do outro lado and só it sai uma collides. esfera. We Eu can see não that sei se momentum is vocês being conseguem conserved ver here. certinho Momentum pela is just the transmissão product of da mass times internet, tá? velocity. Mas quando So if eu this postar a ball aula on the far gravada, end se alguém ficar com alguma is dúvida, a aula moving gravada eu with the gravo same no meu velocity computador e as não this tem problema, incoming a steel qualidade fica ball here melhor on the aqui. opposite Dá pra end. vocês We enxergarem know de that all the boa. balls have the same Se mass. você puxa uma Then it bolinha, makes só sai sense uma that bolinha. Se if você puxa momentum is duas bolinhas, em conserved, algum momento ele vai fazer depois desse we exemplo have que ele está this passando aqui, single steel ball você tem duas bolinhas saindo do raising up outro to the lado. same altitude, Porque more or ali less você the não same tem height at necessariamente which this você tem a incoming conservação da ball quantidade de originally movimento, fell mas from. você tem que And levar of em course, it's consideração a not a perfectly energia. elastic A system, and there's energia de energy uma loss here due bolinha to heat, due to chegando friction, so não eventually é a the mesma entire energia system que comes to a duas stop, bolinhas or else, saindo com it'll keep metade da swinging on velocidade. forever and E forever. eu vou We know mostrar that isso the para second vocês law of daqui a pouquinho. thermodynamics prohibits Tá that bom, from ever candidatinho? happening. É que eu não sei se But trava, there's more sabe? going on here than just Dependendo do lugar conservation que eu of tô dando aula, momentum, a because pessoa if you think a about galera it, não consegue if I just have this one ball assistir. coming in Então, at a assim, certain speed, tem energia v, envolvida. there's no Tem que fazer o reason that I cálculo de couldn't have, energia. let's say, E aí tem two um exemplo que balls todo then mundo fala come no dia a off from dia, the assim, other end, moving todo mundo não, half boa as parte, né? fast as Você this incoming bater ball. dois Right? carros In that case, colidirem de momentum frente would a still 100 be km conserved. por hora é a And mesma what you coisa can que você observe, bater num obstáculo at least parado on a the 200 por hora. macroscopic level, but what's Não happening, é. you know, Por on que the que actual não é? level of collisions, the Porque a interaction among energia the steel depende balls do is that there's a sort quadrado of da velocidade. compression amongst Então them. você tem And that's what kind uma of generates alteração ali this energy, nessa energia, which is going to traverse nessa along the equação que não é series linear. of these steel Tá? Eu não balls, sei right? se That ele we já know that passou they're aqui o barely vídeo, porque eu touching one me perdi another aqui que eu tava olhando until it pra gets to tela. this last steel Acho que agora ball, ele vai puxar as where duas that bolinhas, né? energy, which has been conserved Vamos ver. Eu tirei o throughout som pra não the ficar series of collisions, then has muito nothing to collide with, so that kinetic energy once again gets converted into potential energy as this ball gains height, exagerado aqui. and then it falls Mas back enquanto down tá again, and passando we o have vídeo ali, another então, series of deixa eu ver se ele collisions, vai puxar as duas which agora. converts Já the acabou. energy in this steel ball then back once again to this steel ball. Vamos ver. Acho que ele já passou, né? But once again, as I was acho que saying, the sim, que já kinetic passou o energy tempo can't aqui. explain everything Agora ele vai because repetir. there's an infinitely possible number of solutions. We know that kinetic energy is half, right, mass times velocity squared. Devia ter So deixado. these balls all have the same mass. Bom. So if this steel ball is coming in with velocity v, Se a gente voltar então pro nosso, deixa eu tirar esse negocinho do Newton aqui. Então, se você tem energia cinética, que é a energia que tem aqui associada, tá? Eu vou desconsiderar a variação de altura. Antes, volto aqui pro meu problema. Eu tenho uma energia cinética, que é uma massa, uma velocidade ao quadrado, dividido por 2. Se o sistema é conservativo, no máximo vai diminuir a energia no mundo real. Aumentar não vai. Não tem ninguém externamente influenciando. Então, quando você vai para o depois, essa energia tem que ser igual. Tá? A energia tem que ser a mesma. E aí você tem a mesma condição. Energia cinética final, mv² sobre 2. Olha o que acontece quando eu dobro a massa e diminuo a velocidade pela metade, para manter a conservação da quantidade de movimento. Então, ó, energia cinética final, o roxinho, seria para duas bolinhas. Eu tenho a massa dividido por 2, só que, eu tenho 2 vezes a massa, né? 2 vezes a massa e a velocidade dividido por 2 ao quadrado. Deixa eu ver se cortou, tá bem pequenininho. E aí quando você brinca um pouquinho com isso, você descobre que dá isso aqui, ó. Dá 2/4 de mv² sobre 2. Ou seja, você tem apenas metade da energia do sistema. 2 sobre 4 é 1 sobre 2. Então isso nunca vai acontecer. Se você colocar uma bolinha de um lado, vai sair uma bolinha do outro. 2 bolinhas de um lado, 2 bolinhas do outro. 3 bolinhas de um lado, 3 bolinhas do outro. Tá? Não importa quantas bolinhas estejam ali embaixo, a quantidade que chega é a quantidade que sai. Então, o problema ali é entender e tomar cuidado com a conservação de energia. Beleza? Eu vou pular para o próximo videozinho aqui. Se vocês quiserem um tempo para copiar depois, eu volto, tá? Eu vou deixar esse negócio aqui no fundo. Se precisar, eu volto. Um segundo fenômeno que eu quero mostrar para vocês é... Se você colocar várias bolas, vocês já viram isso em alguma brincadeira? Várias bolas, uma em cima da outra, e soltar no solo. Tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Aqui tem um videozinho, tem 3 bolinhas. Ó. Aqui é uma bola de basquete, uma bolinha genérica e uma bolinha de ping-pong. Quando você empilha essas bolinhas e solta, tá? A imagem, não sei se...
porque vai ficar pequenininho, mas eles vão marcar com uma flecha ali no vídeo. Tá? A bolinha vai lá para cima. Tá? Fica ruim de enxergar, mas já vai ter um ponto ali, ó. A bolinha de golfe, eu falei que era ping-pong, mas é uma bolinha de golfe. Vai lá em cima. Então aí você tem as alturas, né? Então vai 800% ou 8 vezes maior do que a altura inicial. Por que isso acontece? Isso parece que viola a conservação da quantidade de movimento. Parece que viola a energia, tá? Mas o que acontece nesse sistema específico, que você tem mais de 2 corpos ali, quando o primeiro corpo colide, no caso a bola de basquete que está por baixo, ela é deformada. E quando ela deforma, ela tem energia potencial gravitacional e cinética, transformando em energia potencial elástica, que é transmitida para o corpo de cima. A bolinha intermediária faz a mesma coisa e transfere energia para a bolinha de cima. Então, nesse sistema, você tem, ao mesmo tempo, ó, mostra aí a deformação, bem pouquinha, mas é uma deformação considerável. Você tem o mesmo sistema acontecendo ali, né, a mesma conservação de quantidade de movimento, só que tem as transferências de energia todas saindo de 2 corpos, basicamente, e quase toda essa energia indo para o corpo que está acima. Então você consegue fazer com que essa bolinha suba muito mais. Que é o princípio da cama elástica, né? Quando você fica pulando na cama elástica igual um louco, ou igual uma louca, você cada vez ganha mais altura. Por quê? Da onde está vindo essa energia? Essa energia está vindo dessa deformação, de uma transformação de energia potencial elástica em cinética, que depois vira potencial gravitacional. Então, alguns sistemas que parecem violar a conservação da quantidade de movimento não violam. Você só precisa analisar ele corretamente. Ok? Aqui já está repetindo já. Então, dos videozinhos era isso que eu queria mostrar para vocês, os casos específicos. E agora eu vou para um simuladorzinho. Espero que dê certo aqui, tá? Então vamos ver, eu vou ligar ele aqui. Pronto. Temos um simulador. Tá? Vou explicar para vocês o que está aparecendo na tela para vocês. Temos uma bolinha vermelha aqui. Tá? Essa bolinha 1 tem meio quilograma, a bolinha 2 tem 1,5 quilogramas. O vetorzinho verde, que está bem na frente das bolinhas, representa a velocidade delas. Então a bolinha vermelha vai andar para o lado direito, a verde para o lado esquerdo. Tá? Para quem é daltônico aí, vermelho é a 1, verde é a 2. O vetorzinho amarelo, que aparece aqui por trás, ó, aqui e aqui, dessa aqui, é o vetor quantidade de movimento. Porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E o mais interessante desse simulador é aqui embaixo, ó, que está escrito momentos. Você tem o vetorzinho 1, que é o vetor quantidade de movimento da bolinha vermelha, e o vetorzinho 2, que é o vetor quantidade de movimento da bolinha verde. Os dois somados vão dar a quantidade de movimento nesse momento do sistema, que é esse vetorzinho meio, sei lá que cor que é isso, meio salmão, meio rosa, sei lá que cor que é isso, tá? Então, somando esses dois vetores, eu tenho esse vetorzinho aqui embaixo. Vou gerar uma colisão elástica, 100% elástica, ou seja, toda a energia vai ser conservada. Eu tenho energia de 0,57 joules, está cortado aqui, tá? E essa energia vai se manter depois, não terei dissipação de energia. Então prestem atenção aqui nos momentos, nessa parte desse quadradinho aqui embaixo. Eu vou dar o play aqui, ó, elas vão colidir. Depois da colisão, o que aconteceu? Você transferiu ali o momento de uma bolinha para outra, os vetores mudaram, a velocidade mudou, a quantidade de movimento mudou de cada bolinha, mas olha do sistema. O vetorzinho aqui, ó, rosa, continua sendo igual. Ele não muda, porque a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Isso quando os dois corpos estão interagindo. Eu vou refazer aqui para vocês verem, tá? Preste atenção na colisão, no vetorzinho total aqui. Tá? Ó, vou dar o play. Acontece a colisão, o vetor não muda de tamanho. Porque o sistema é isolado, você só tem interação entre os dois corpos, não haverá mudança da quantidade de movimento do sistema. Os vetores individuais mudam, podem mudar, né? Do sistema não. Só que isso acontece até o momento que essas bolinhas colidem com a parede. Porque a parede é um agente externo. Essa borda vermelha é uma paredinha. Então eu vou soltar de novo, elas vão colidir uma com a outra, depois vão ficar batendo na parede. Vejam que toda vez que a bolinha bate na parede,
que elas colidem com a parede, você tem uma mudança nessa quantidade de movimento total. Esse vetorzinho aqui, ó, ele muda de tamanho. Eu soltei. Na colisão entre eles não mudou nada. Bateu na parede, inverteu. Mudou. Entre eles, não mexeu. Na parede, muda o vetor. Então, sempre que você tem um agente externo, é alguém empurrando, uma bomba explodindo ali perto de você, atrito, você não tem a conservação da quantidade de movimento. Tá? A não ser que você esteja analisando apenas um único corpo. Se você está no sistema de colisões e você coloca um agente externo, uma força que está adicionando energia no sistema, trabalho, né? Adicionando energia no sistema ou retirando, aí a coisa começa a ficar complicada. Professor, mas a gente vai ter que fazer exercício assim? Não, jovens. A questão aqui não é só o exercício. A questão é o fenômeno, né? Então, deixa eu tirar aqui. O que vocês provavelmente já estão cansados de fazer, que é aquela conservação da quantidade de movimento. Deixa eu só minimizar aqui. Que vocês fazem assim, né? Pera aí. Cadê o desenho? Bolinha, bolinha, bolinha. Deixa eu tirar todas essas bolinhas daqui. Tá. Então a gente tem aqui a conservação da quantidade de movimento que eu falei para vocês. Opa. E na conservação da quantidade de movimento, na quantidade de movimento para um sistema isolado, nós temos que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. E aí quando você está resolvendo um problema, analisando um fenômeno físico, é fácil. Como quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, você estabelece um referencial. Então, por exemplo, normalmente o que a gente usa, né? Tudo que estiver apontando para a esquerda, para a direita é positivo. Professor, eu quero usar para a esquerda. Seja feliz. Tá? Então, tudo que estiver apontando para um lado é positivo. E aí você vai e resolve, sem problema nenhum. Tá? Você nem esquente a cabeça. Agora, e se a colisão ela não é numa linha? Ela é bidimensional. Ou seja, a colisão não acontece só num plano, por exemplo, numa reta, ela acontece numa superfície. Tá jogando sinuca, lá tá jogando sinuca, a bolinha bate para um lado, bate para o outro, e você tem um desvio. Como que você vai analisar isso? Tá? A análise do sistema bidimensional é tão simples quanto a do dimensional, de um unidimensional. O que você precisa fazer só é decompor essa quantidade de movimento. Professor, decompor, vetor, não aguento mais, desde o começo do ano, vetor e seno e cosseno. É tranquilo. Tá? Mas faz porque você é professor. Não, jovem, é sossegado. Quer ver? Vamos agora para a colisão bidimensional. Então, deixa eu pôr aqui de novo na tela para vocês verem. Temos agora um sistema bidimensional. Tá? De novo, massa 1, vermelhinha, massa 2, verdinha. Os vetores verdes são as velocidades, os amarelos as quantidades de movimento. E eu vou fazer uma colisão aqui bidimensional. Olha o que acontece com o momento, com os momentos totais. Os dois momentos iniciais dos corpos individuais são os amarelos. Eles estão aqui atrás, você não consegue enxergar ele direito. Tá? Mas o laranjadinho que importa pra gente. Então, quando você tem esse laranjadinho, é o do sistema. Vou dar um play aqui, a colisão vai acontecer e eu vou pausar a colisão. O laranjado não mudou, tá vendo? Ele continua na horizontal. Ele não inclinou nem para baixo nem para cima. Então, antes da colisão, deixa eu rebobinar aqui, eu tenho uma quantidade de movimento horizontal e para a esquerda, total, e depois também. O que ficou inclinado foram só essas quantidades de movimentos pós-colisão. E é isso que você vai ter que trabalhar. Você vai ter que pegar um sistema bidimensional e puxar para um sistema unidimensional. Professor, ainda não entendi como que vai fazer isso. Então, como faremos isso? Deixa eu minimizar aqui. Da seguinte maneira. Tenho duas bolinhas. Tá? Aqui, bolinha A e bolinha B. Aqui eu tenho bolinha A, bolinha B. As velocidades delas são
Para cá eu tenho... Opa, deixa eu fazer um negócio reto, né? Essa aqui é a velocidade de A, essa aqui é a velocidade de B. Tá tudo no eixo horizontal. Velocidade de A, velocidade de B. Isso aqui é antes da colisão. Depois da colisão, eu preciso que se o sistema for isolado, a quantidade de movimento total será igual à inicial, ou seja, há uma conservação. Depois da colisão, então eu vou falar que meu sistema se comportou da seguinte maneira. Deixa eu puxar para cá. A bolinha B veio para cá e a bolinha A veio para cá, com as seguintes velocidades. Deixa eu mudar de cor aqui. E aqui. Então eu tenho velocidade A final, velocidade de B, final. E essas velocidades formam um ângulo com horizontal. Tá? Aqui eu tenho o corpo B, aqui eu tenho o corpo A. E este ângulo com horizontal é o que você vai usar para decompor. Então eu vou fazer aqui um tracejadinho, mostrando para vocês aqui onde seria horizontal. E aqui em cima também. Temos um ângulo. Como eu não sei os valores dos ângulos, tá? Eu vou falar que esse ângulo aqui vale θ e esse ângulo aqui embaixo vale α, porque eu não sei se necessariamente eles são iguais. Se a colisão, pré-colisão, eu tinha tudo no eixo horizontal, eu só preciso descobrir as velocidades no eixo horizontal, pós-colisão. Por quê, professor? Porque as verticais eu sei que vão se cancelar. As quantidades de movimento para cima e para baixo serão zero, porque antes era zero. Então, quando eu tenho uma colisão bidimensional, eu tenho que analisar esta velocidade aqui, que é o VAFX, e esta velocidade aqui. Vamos usar a imaginação para fazer de conta que está reto, tá? VBFX. São essas duas velocidades que eu preciso analisar. Eu esqueço o movimento vertical, eu transformo o bidimensional novamente em unidimensional. E quando eu tenho esse tipo de fenômeno acontecendo, uma colisão numa superfície, um jogo de bilhar, alguma coisa assim, ou até dois carros colidindo, tá? Esse deslocamento vertical eu vou desconsiderar e eu vou analisar esses dois. Professor, mas eu nem lembro como faz decomposição, é muito difícil. Jovem, decomposição é uma das coisas mais fáceis que existem na física, que na verdade é matemática, tá? Então, deixa eu só acertar aqui a letra que está complicado. Então, professor, já que é tão fácil assim, me explica como que faz então? Você fica falando que é fácil, mas não explica? Então eu tenho aqui, ó. Eu só vou escrever os VBs aqui e os VAs. Pera aí, VA final. Então, vamos seguir aqui minha canetinha. Na minha canetinha aqui eu tenho, olha para o meu vetor. Aqui, meu vetor VBF, que é o meu vetor original, o verdinho, e eu tenho o rosa. O que acontece com o ângulo alfa? Ele não está dentro desses dois vetores? Eu tenho os dois vetores aqui. E eu tenho um ângulo bem no meio, bem entre eles. Então, quando você faz a decomposição, você lembra que o VBF, rosa, é igual o VBF verde, azul, sei lá que cor que é essa, com o ângulo alfa dentro, cosseno de alfa. No caso do VAF e do VAFX, né, o final ali, a componente rosa vai ser igual ao quê? Vamos lá para o corpo A. Eu tenho a componente rosa, eu tenho a componente original, velocidade original. Eu quero fazer decomposição. Então, minha componente x é igual a original com o ângulo θ dentro, cosseno de θ. Professor, mas essa regra do com ângulo e sem ângulo funciona sempre? Sempre. Ah, mas tem um... Não, sempre. Se o ângulo está na posição certa, você está olhando os vetores certos que você quer decompor, você vai ter sempre essa regra com ângulo, quando o ângulo está entre os vetores, e quando não está junto, é o sem ângulo, que é o seno de θ. E aí você faz a decomposição. Você transforma o seu problema bidimensional, desculpa, em um sistema unidimensional. Tá bom?
Jovens, faltam 3 minutinhos, deixa eu então dar um panorama geral aqui para vocês. Foi a primeira nossa aula de laboratório nesse método, tá? Então a gente vai se acertando, que eu vou me acertando também com o tempo, com a velocidade da aula. O que eu quero que vocês entendam, existem fenômenos que você não consegue explicar quando você observa só a quantidade de movimento. Você precisa observar também a energia do sistema. E aí entra aquelas classificações que o Nivaldo passou para vocês. Elástica, parcialmente elástica e inelástica. Né? Inelástica quando os corpos estão juntos. Exemplos, aquele pêndulo de Newton, tá? E aquele exemplo com mais de uma bolinha. A atividade que eu vou propor para vocês depois, tá? Vocês não vão fazer experimento na casa de vocês, não é para ficar jogando as coisas de um lado para o outro e arrebentando tudo, tá? O que eu vou propor para vocês é, na atividade que eu passar, vai ter um pequeno videozinho, numa dedução matemática de uma equação, para mostrar para vocês como que é possível calcular o coeficiente de restituição. Quanto de quantidade de movimento ali se manteve no sistema. Para qualquer tipo de corpo. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, pegar aqui. Aqui eu tenho essas bolinhas malucas aqui que pulam, que é o Dianho. Eu não vou soltar aqui porque senão eu vou ficar procurando ela depois. Tá? Quando você solta uma bolinha dessa, ela quase volta para a posição original. Se você solta uma bolinha de bilhar, ela bate no chão e mal levanta. Ela dá uma quicadinha, tá? O que muda é o coeficiente de restituição. E você pode calcular para qualquer material, para qualquer corpo, desde que você tenha as alturas de queda. Usando o quê? Conservação da quantidade de movimento, usando o conceito de energia, tá? Do energia antes é igual a energia depois, ou se você tem uma dissipação de energia, considerando essa dissipação, e usando o princípio do impulso, tá? Que é o força vezes o tempo. Então, assim, deixa eu só achar meu mouse aqui, que é muita coisa. Pera aí, que travou tudo aqui. Pronto. Dando uma pincelada geral. Era isso que eu queria falar para vocês. Semana que vem eu vou atender outra turma, então quando provavelmente a gente voltar, já estaremos com outro conteúdo, que eu acho que é a gravitação que vocês estão vendo, né? Eu falei no começo da aula, mas já esqueci. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, quiser que volte para copiar algum pedaço, tá? Pode ficar à vontade. Se não quiser mandar aqui, pode mandar depois lá no WhatsApp, que eu estou lá no grupo da sala de vocês, só me procurar lá no meio. E assim que acabarem minhas aulas de laboratório hoje, eu já vou subir também as aulas para a nossa plataforma lá. Vai estar no laboratório, vai ter um tópico lá para baixo, tá tudo enumerado, meus tópicos em ordem, né? E vocês podem consultar a aula também e tirar qualquer possível dúvida, tá bom? Não vou trabalhar com exercícios hoje, porque é a nossa primeira aula, então ficou meio assim. Mas a partir da semana que vem, jovem, da nossa próxima aula, eu vou tentar, além do experimento, demonstrar alguma aplicação matemática, alguma coisa assim. Tá bom? Então é isso. Se vocês tiverem dúvida, podem me procurar, fiquem à vontade. Se vocês não tiverem dúvida, boa aula aí para vocês. Eu não sei qual que é o próximo laboratório, se é biologia, o que é. Então, boa aula para vocês e nos vemos daqui 2 semanas, tá? Nesse mesmo link aqui, no mesmo horário. Beleza? Então, até mais, jovens. Deixa eu deixar tudo ajeitado aqui. E é isso aí. Boa semana.